Olá, boa noite. Boa noite. A segunda turma do Supremo decidiu transferir o inquérito que investiga o suposto Caixa 2 do ex-senador Lindbergh Farias para a Justiça Eleitoral do Rio. Os ministros também decidiram que a administração pública pode contratar serviços de logística dos Correios. A repórter Carla Lucena, ao vivo, tem mais informações para a gente. Oi, Carla. Boa noite. Oi, William. Oi, Érica. Boa noite para vocês. Boa noite a todos. E olha só, o caso envolvendo o ex-senador Lindbergh Farias do Partido dos Trabalhadores, ele foi descoberto no âmbito da Operação Lava Jato. Em delação premiada, executivos da Odebrecht disseram que fizeram repasses indevidos ao ex-parlamentar entre os anos de 2008 e 2010 para campanhas eleitorais. Esse dinheiro ele não foi declarado, que para o Ministério Público Federal, o ex-parlamentar teria cometido, então, um crime de falsidade ideológica eleitoral, mais conhecido aí como Caixa 2. Este caso ele já estava sendo analisado pela Justiça Federal de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, por decisão do ministro Edson Fachin, em agosto do ano passado. E foi justamente contra essa decisão que a defesa recorreu aqui ao STF e os ministros da segunda turma julgaram o recurso hoje e decidiram adotar o que ficou então determinado no plenário na semana passada, onde os ministros, por maioria, decidiram que quando há crimes comuns como corrupção e há ligação com delitos eleitorais como os de Caixa 2, esses casos devem ser julgados pela Justiça Eleitoral. Vamos ver. O ex-senador Lindbergh Farias começou a ser investigado pelo Ministério Público em 2017 por corrupção em Caixa 2. O inquérito tem como base delação premiada de executivos da Odebrecht. O caso tem a ver com o programa de moradia de Nova Iguaçu, cidade do Rio de Janeiro, que Lindbergh foi prefeito. De acordo com o relato, o ex-parlamentar recebeu 2 doações que não foram declaradas, o que configura Caixa 2. O primeiro repasse de R$2 milhões foi em 2008 para a campanha de reeleição na prefeitura. Em troca, ele favoreceria a Odebrecht em contratos com o programa Pro Moradia de Nova Iguaçu. O outro repasse foi em 2010 de R$2,5 milhões para a campanha ao Senado. Para o Ministério Público, apesar do STF ter definido na semana passada que, havendo ligação entre crimes comuns e delitos eleitorais, cabe à Justiça Eleitoral julgar os processos, o STF deveria analisar caso por caso. O de Lindbergh seria um deles. Logo no relatório de Vossa Excelência, ministro Fachin, as diligências pleiteadas pela Procuradoria-Geral da República, na primeira página da decisão monocrática de Vossa Excelência, nenhuma diz respeito a crime eleitoral, estritamente ligada à investigação da corrupção. Já a defesa, que questionava a decisão do ministro Edson Fachin, que enviou este caso à Justiça Comum do Rio, pedia que o caso permanecesse no STF ou enviado à Justiça Eleitoral. As próprias contrarrazões com a devida vênia apresentadas pela Procuradoria-Geral da República identificam esse fato, tanto que 2 das teses dialogam com a possibilidade de conexão com o crime eleitoral. Os ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes chegaram a propor prazo de 60 dias para o Ministério Público apresentar denúncia ou arquivar o inquérito. Mas, por unanimidade, os ministros decidiram seguir a decisão do plenário e agora o inquérito contra o ex-parlamentar será transferido da Justiça Comum para a Justiça Eleitoral do Rio. Limitou-se a reafirmar uma jurisprudência que vem, portanto, desde décadas. Transparece a suposta prática de ilícito no âmbito da tutela penal eleitoral e, portanto, compreendo que há que se fazer a remessa do respectivo caderno investigatório ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Ainda na segunda turma, os ministros decidiram que a administração pública pode contratar serviços de logística da empresa de Correios e Telégrafos sem licitação. Os Correios questionavam decisão do TCU, que considerou ilegal esse tipo de prática. Apesar de tratar-se de atividade não exclusiva dos Correios, prestado em regime de concorrência com particulares, deve ser entendido, ao menos, como serviço afim ao serviço postal, o que justifica a aplicação de um regime diferenciado.
E ainda na segunda turma, os ministros concluíram uma ação apresentada por um juiz do trabalho do Mato Grosso do Sul. Ele teve que se afastar do tribunal por problemas de saúde e ele pedia que fosse mantida a gratificação que ele estava recebendo por ter assumido em alguns momentos a titularidade e por ter assumido como juiz titular. Mas, por maioria, os ministros negaram esse pedido. O ministro Gilmar Mendes, relator do caso, chegou a citar que a decisão tem como base a LOMAN, a Lei Orgânica da Magistratura, para estes casos. E agora, voltamos ao estúdio. Obrigado, Carla.